Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu voltei aqui para fazer um vídeo porque eu sei que faz muito tempo que eu não faço vídeo pro canal. Como vocês sabem, eu tô no último ano de medicina aqui na França, então eu tô preparando o meu concurso. Mas a gente tá passando por uma fase, enfim, uma fase acho que ninguém esperava, né, com a situação do coronavírus. Então eu vim aqui rapidinho para falar com vocês. Vai ser um vídeo que eu não vou editar, vou deixar como ele tá, só para contar para vocês um pouco de como tá a situação aqui na França. Então faz mais ou menos 15 dias desde o discurso do presidente Macron que a gente está passando por um confinamento generalizado. Todos os comércios estão fechados, as únicas lojas abertas são os supermercados, as farmácias. Então sempre que a gente vai sair, a gente precisa preencher uma justificativa, né, falando qual o motivo pelo qual a gente está saindo de casa. Os únicos motivos que são aceitos são para ir para o supermercado ou para a farmácia, para fazer um exercício físico bem breve em volta de casa, sem passar do perímetro de 1 quilômetro, né, de distância da sua casa. Ajudar pessoas da sua família que são frágeis e que precisam de assistência, ou para trabalhar. Mas a maioria das pessoas está fazendo teletrabalho, todo mundo que pode está trabalhando de casa. Mas é claro que tem algumas pessoas que não podem, que precisam trabalhar mesmo assim, então esse é um dos motivos aceitos pelo governo para você sair de casa. Se esses motivos não estiverem sendo respeitados, os guardas que estão espalhados pela França inteira podem te parar, pedir a sua justificativa e você pode pagar uma multa de até 135 euros. E se você for recidivante, né, essa multa pode ir até 6.000 euros. Então, de uma forma geral, as pessoas estão respeitando, mas é claro que sempre tem pessoas que não respeitam. Eu não falei pra vocês, mas eu tava fazendo um estágio aqui no hospital, que é no norte da França, não é muito longe de onde eu moro. Antigamente, antes dessa coisa do coronavírus, era um estágio de clínica médica, onde a gente recebia muitos pacientes em situação precária, muitos imigrantes que não têm a proteção social de saúde aqui na França. Só que desde a semana passada, quer dizer, faz 2 semanas na verdade, que o serviço mudou completamente, se tornou um serviço só de acolhimento aos casos suspeitos de Covid. Então, a gente está se vestindo com aquela roupa de astronauta, né? Enfim, a gente tira a roupa que a gente chega de casa, coloca o pijama cirúrgico, a sobreblusa, esqueci como é que fala em português, máscara, óculos, coloca o negócio no cabelo para proteger. Então a gente está todo aparamentado, né? No começo da epidemia estava faltando máscara para alguns médicos, não no meu serviço, mas teve vários médicos espalhados pela França que estavam sem máscara, porque nas farmácias também não tinha mais máscara. Só que agora o governo já encomendou mais de 1 bilhão de máscaras de vários outros países, inclusive da China. A gente também, com relação aos testes, a gente não está fazendo teste em todo mundo, porque falta teste, né? Então a gente faz os testes nos pacientes que vão ser internados ou nos pacientes graves e também nos profissionais de saúde, que bem ou mal ainda são uma prioridade. Todos os profissionais de saúde estão sendo requisitados pelo governo, então mesmo os estudantes de medicina, os médicos aposentados, claro, os médicos que estão na ativa ainda, enfermeiros, técnicos de enfermagem, realmente todos os profissionais estão sendo requisitados para trazer um reforço para os serviços que precisam nessa fase de coronavírus. Tem vários serviços de medicina que não realizam, por exemplo, os serviços que fazem cirurgias que não são urgentes estão sendo fechados e os leitos desses serviços estão sendo utilizados para acolher os casos de Covid. Mesmo as clínicas particulares, os hospitais particulares, todos eles estão sendo requisitados também pelo governo para acolherem os casos de Covid. Então, no comecinho da epidemia, com relação à Itália, a França estava recebendo os casos, assim, estava tendo um aumento do número de casos mais progressivo, mas nessa semana realmente o número de casos explodiu, assim, já tem quase 40 mil casos confirmados, mais de 17 mil pessoas internadas e mais de 2.000 mortes. Então, sendo que a gente ainda não está no pico da epidemia mesmo, as previsões falam que a gente ainda está no começo da epidemia, que daqui a alguns dias deve piorar. Então a gente tem que acompanhar, claro que são previsões, a gente não tem como ter certeza.
Até porque os resultados do confinamento, né, que a gente está fazendo há 2 semanas, estão sendo vistos agora. A gente só pode ver os resultados de alguma medida que a gente tomou 2 semanas depois. Então, não é tão fácil de prever, assim, qual vai ser o número de casos. Os leitos de reanimação, vocês devem ter visto os gráficos que estão mandando, né, com o número de leitos de reanimação em cada país. A França é um país que não tem tantos leitos de reanimação, até com relação ao Brasil. O Brasil tem muito mais por número de habitantes, né? Então, o governo está tomando todas as medidas para aumentar esse número de leitos, que é de 5 mil e para passar a 14 mil leitos. Em algumas regiões da França, como a região do leste, que é onde fica Strasbourg, etc., o número de casos é muito maior do que em outras regiões. Então, os hospitais lá estão bem sobrecarregados. O que o governo está fazendo é que ele está mandando trens ou aviões medicalizados para transportar os pacientes que estão nessas cidades onde os hospitais estão sobrecarregados para outras cidades onde os hospitais podem acolher esses pacientes. Em Paris depende muito do hospital. No hospital onde eu tô, a gente ainda tem vagas, mas tem vários outros hospitais de Paris que estão sobrecarregados também. Então, realmente, gente, por mais que a gente tenha feito confinamento, por mais que tenha todas essas medidas, né, de ajuda do governo, não é tão fácil assim. A situação pode sim ficar mais difícil ao longo dos dias. Além disso, eu postei no meu Instagram, para quem não me segue, é Maria Cláudia IRM, mas enfim, eu vou falar aqui de novo. A Europa, em vários países da Europa, a Bélgica, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo, etc., começaram um estudo chamado Estudo Discovery, que já incluiu mais de 3.200 pacientes, 800 pacientes só na França, e que é um estudo que tem 5 braços, né? Um estudo randomizado, que é muito importante para a gente poder ver se os resultados são confiáveis ou não. Randomizado basicamente significa que é um estudo onde o rumo dos pacientes, né, se eles vão receber um tratamento, se não vão receber, foi determinado por sorteio. Então isso é muito importante. Então é um estudo que vai analisar vários medicamentos, incluindo a hidroxicloroquina, vários antivirais, o interferon beta, etc. E a gente vai ter os primeiros resultados, né, daqui a mais ou menos 10 a 15 dias. Então isso está sendo muito bom, porque com toda a propagação dessa epidemia, né, eu tô vendo que tá tendo várias teorias do complô que estão surgindo, inclusive em torno do Didier Raoult, que é um médico francês de Marselha que está usando a hidroxicloroquina em todos os pacientes e que está fazendo alguns estudos, está publicando alguns estudos, mas são estudos que mostram, segundo ele, a eficácia da hidroxicloroquina. Só que são estudos, gente, que estão sendo muito criticados porque a metodologia desses estudos é muito fraca. Eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo entende, a gente aprende isso quando a gente estuda medicina, mas para um estudo ser confiável, ele precisa ter uma metodologia rigorosa, e os estudos dele não têm. Por exemplo, ele publicou um estudo agora que mostra a eficácia da hidroxicloroquina, mas que não tem um braço controle, ou seja, para você poder comparar, você precisa de um grupo de pacientes que não está tomando a hidroxicloroquina e um outro grupo que está tomando a hidroxicloroquina. Idealmente, esses pacientes vão ser, que nem eu falei, sorteados para ver em qual grupo eles vão entrar. E ele não fez isso. O estudo que ele publicou anteriormente também era muito criticável, o ponto de comparação do estudo era um critério biológico, não um critério clínico. A gente sempre prefere os critérios clínicos, né, nesses estudos. Enfim, eu não vou entrar mais em detalhe, mas, por favor, não acreditem nessas teorias do complô de que é tudo uma conspiração das indústrias farmacêuticas para venderem mais remédio, por isso que eles não querem liberar a hidroxicloroquina. Não é isso. Aqui na França a hidroxicloroquina já foi liberada, eles estão usando para os pacientes graves, mas é porque a gente precisa, são medicamentos que têm efeitos colaterais também. Já teve pessoas que morreram, sabe? Então, por causa disso, tentando tomar hidroxicloroquina como prevenção nos Estados Unidos, já teve 2 pessoas que morreram, se eu não me engano. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente publica. Inclusive para todo mundo, né? Evitar publicar as teorias da conspiração, evitar publicar coisas muito negativas, né? É uma fase que está sendo muito difícil para todo mundo, as pessoas estão muito ansiosas, elas não estão podendo sair de casa, então não é fácil para ninguém. Para as pessoas que já eram mais frágeis, né, psicologicamente, que tinham talvez ansiedade, depressão, está sendo mais difícil ainda. Então enfim, é um pedido, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente publica e vamos tentar ser consciente, né?
Vamos tentar espalhar o máximo possível positividade. Claro que não é fácil, tem muita gente morrendo, tem muita... Enfim, é difícil de prever o que vai acontecer, mas vamos tentar se organizar e ser solidários. Aqui na França está sendo muito legal, tem várias pessoas que estão se solidarizando, eles estão trazendo para os médicos, para os profissionais de saúde, vários lanchinhos. O governo mesmo está oferecendo táxi e quarto de hotel de graça para os profissionais de saúde. Tem pessoas particulares, né, que estão oferecendo os apartamentos para as pessoas. Então tá sendo muito bonito. Todo dia, 8 horas da noite, as pessoas vêm aplaudir tanto os profissionais de saúde quanto as pessoas que não têm como fazer teletrabalho e que estão tendo que trabalhar apesar do confinamento. Então, por enquanto é isso. Eu vou tentar manter vocês informados. Para quem não me segue no Instagram, me sigam no Instagram, porque é lá que eu posto mais, tem mais coisa do dia a dia, assim, é mais fácil eu me comunicar com vocês através do Instagram. E eu prometo para vocês que assim que a minha rotina ficar um pouco mais tranquila, eu volto a fazer vídeos o mais frequentemente possível. Mas é isso. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam, compartilhem para os amigos de vocês. E eu prometo que eu volto o mais rápido possível. Tchau, tchau!